Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como está a igreja? Nós estamos aqui hoje na casa do Marcos e da Carol e queremos agradecer a Deus por esse tempo aqui. Vamos começar então a nosso culto, né? Nossa live de hoje orando. Quero convidar você para fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos colocar esse tempo aqui na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, te damos glória, Senhor, porque o Senhor é bom e está aqui conosco, e nós te agradecemos, Deus, porque nós podemos te adorar, podemos te louvar, nós aqui reunidos e cada irmão, cada família na sua casa, podendo adorar a Ti, podendo exaltar o Teu nome, podendo receber a palavra do Senhor no nosso coração. Te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, pessoal, nós queremos desejar uma boa tarde, boa noite para vocês. E eu quero começar, antes que eu me esqueça, né, dizendo uma coisa. Quero pedir para você, quando terminar a nossa live, você curte lá o nosso vídeo, você compartilha ele com as pessoas que você quer que ouçam esses louvores, que ouçam essa palavra, porque é muito legal. Eu vi na semana passada que a gente teve bastante visualizações do nosso vídeo, mas poucas curtidas. Então, curte lá. Isso é legal para quem administra aqui o canal, né, do Espaço Cristão. É legal a gente ver que você curtiu, que você compartilhou também os vídeos, tá? Bom, eu quero começar também fazendo alguns pedidos de oração. A gente quer pedir que toda a igreja ore pela tia da Bianca, que está internada no Rio de Janeiro com a Covid-19. Então, quero pedir que toda a igreja esteja orando por ela. O nome dela é Ivete. E nós vamos orar juntos aqui também, mas eu quero pedir para a igreja, né, para que você coloque aí na sua casa. Não sei se você está conseguindo fazer aquele tempo de oração ao meio-dia, mas nós temos orado pelos enfermos, né, por todos os enfermos ao meio-dia. Então, eu quero pedir que você ore também pela recuperação do Bagé, né, e por aquela moça que nós estamos orando também, que está com câncer. Então, vamos colocar essas pessoas diante de Deus. São pessoas assim que, no momento da enfermidade, né, a gente se preocupa, a nossa família também, junto com nossos irmãos. Então, vamos orar juntos por esses irmãos, certo? Bom, hoje é segundo domingo de junho, e é o dia do pastor. Então, nós vamos agradecer a Deus aqui pela vida do nosso pastor. Vem aqui, Castilho, por favor. E nós vamos... 30 anos que nós estamos juntos nesse negócio. 30 anos que nós estamos juntos nessa batalha. 30 anos que nós estamos no ministério. Em novembro vai fazer 31, né? Então... E eu quero agradecer a Deus porque 30 anos já dá para se aposentar, amor. 30 anos de trabalho. Guardei a carreira, né? Guardei a fé, acabei a carreira e guardei a fé, né? Isso. Então, hoje é dia do pastor e eu quero que você aí na sua casa, estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a vida do nosso pastor, agradecer a Deus pela vida dele, né? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela dedicação, pelo coração do Castilho como pastor, por todos esses anos, 30 anos, Senhor Deus, dedicados ao ministério, Pai, e eu quero te louvar, Deus, pela vida dele. Quero te agradecer, Senhor Deus, porque foi o Senhor que colocou o coração de pastor no coração dele, Pai. E ele tem, Deus, esse coração amoroso, esse coração paciente, cuidadoso, mesmo de tirar os nossos carrapichos e cuidar das nossas feridas, assim como as ovelhas que nós somos, Pai. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, durante todo esse tempo, o Senhor sustentou a nossa casa com o nosso ministério, a nossa vida, o nosso casamento. Nossos filhos foram criados, Senhor Deus, dentro, Senhor Deus, mesmo da igreja, literalmente. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque
É uma vida, Senhor Deus, que tem sido dedicada ao Senhor, Pai. Ó Deus, eu te agradeço pela vida de todos os pastores que passaram pela nossa vida, Pai. Pela vida, Deus, do pastor Pedro, que já está contigo na glória. Pela vida do pastor Ademir. Pela vida, Senhor Deus, do pastor Carlos Henrique. Ó Deus, e tantos outros pastores, Pai, que estiveram conosco, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um deles, Pai. Ó Deus, eu te agradeço pelos nossos amigos de ministério, companheiros, pessoas que têm andado ao nosso lado, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, do pastor Dani Ribeiro, Senhor Deus, pela vida do pastor Dudu, que reencontramos esses dias, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um desses pastores, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, e eu tenho ainda umas boas notícias, né, essa semana, para compartilhar com vocês. Eu fico procurando coisas boas, porque como eu falei para vocês semana passada, se a gente ficar ligado só no jornal, só em alguns canais, que eu sigo alguns canais no YouTube, a gente fica ouvindo falar só de coronavírus e de política. É só isso que a gente ouve falar, né? Mas tem outras coisas boas acontecendo. E eu quero compartilhar com vocês isso. Durante esses meses, desde janeiro até agora, no Brasil foram abertas muitas empresas que estão vendendo pela internet. Só aqui em Blumenau, 1.431 novas empresas foram abertas. 107 mil empresas abertas na internet nesses últimos meses. Então, assim, eu achei essa notícia muito boa, porque isso demonstra o otimismo e demonstra a coragem do brasileiro, de muita gente, de fazer coisas novas, de empreender, aquela garra que o brasileiro tem, né, mesmo nas situações difíceis. E se você procurar por essas notícias na internet, você vai ver notícias de gente muito legal, histórias muito boas, histórias de pessoas que são, por exemplo, um arquiteto que eu achei que no meio de toda essa enfermidade, essas coisas que têm acontecido, não estava conseguindo emprego, o negócio dele teve que fechar, mas ele começou a vender brownie e ele está ganhando dinheiro, ele está sustentando a sua casa. Então, assim, são muitas coisas boas que têm acontecido na vida de muitas famílias e de pessoas que, como, né, o brasileiro tem a garra de começar sempre, começar de novo e fazer coisas novas. Uma outra coisa que eu achei também muito interessante, tem um pintor lá na Itália, um artista, o nome dele é Silvio Irilli. Ele já pinta hospitais há muito tempo. E ele tem, eu achei muito lindo as pinturas, e ele tem umas coisas, umas ideias muito legais, porque ele traz uma leveza, imagens que trazem conforto a ambientes dos hospitais. Então, olha só, eu achei assim, puxa, é um chamado realmente, né? Ele já pintava paredes de hospitais, muros de hospitais, para que pudesse trazer uma cara nova, uma cara alegre para as pessoas, para os médicos, pacientes e principalmente para as crianças que frequentam esse ambiente. Então, eu achei muito legal. E nesses dias, depois da Covid, ele resolveu doar alguns painéis para um hospital em Bérgamo, na Itália, onde foi muito assolado, onde tiveram muitos pacientes, né, que pegaram a Covid. Então, ele resolveu doar alguns painéis para esse hospital. E eu achei muito lindas as pinturas e eu resolvi compartilhar com vocês, então, essas imagens, trazendo alegria, né, para alguns lugares tão tristes, né, como os corredores dos hospitais. Outra coisa também que eu achei muito legal foi a ideia do jogador Fred. Apesar de eu não ser tricolor, né, amor? Mas eu achei muito legal ele sair de Belo Horizonte pedalou 600 quilômetros até chegar ao Rio de Janeiro, e para cada quilômetro pedalado, a ideia dele era conseguir uma cesta básica para doar para famílias necessitadas. Quando ele chegou lá na sede do Fluminense, né, bem disfarçado, assim, quando ele chegou na cidade do Rio de Janeiro, teve que ter um aparato assim para ele se disfarçar, para ele conseguir
pedalar até as Laranjeiras, porque senão o povo não ia deixar ele pedalar, né? E aí, quando ele chegou lá, já tinha 4.000 cestas básicas esperando por ele, que é essa imagem que vocês têm aí. Então, achei muito legal. Assim, a ideia foi muito boa, né? E mostrou que está com preparo físico, né? Então, Campeonato Carioca, vamos ficar de olho. Mas eu tenho também uma ótima notícia para os flamenguistas, que são a maioria dessa igreja e são a maioria do Brasil, né? O Mister assinou até junho de 2021. Então, estamos garantidos no Campeonato Brasileiro, no Carioca e tudo que vier pela frente. Certo? Muito bom. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Ué, são as notícias boas e eu não podia deixar de dizer isso, né? As notícias boas. Vamos adorar o Senhor. A Carol preparou um tempo de adoração para nós e vamos adorar a Deus. Amém? Amém, amém. Boa noite, pessoal. Vamos então começar o nosso tempo de adoração. E nós vamos começar com a canção que nós encerramos semana passada, né? Ela se chama A Bênção, ela é uma tradução. E eu queria incentivar você a cantar ela e a declarar a bênção na sua casa, declarar a bênção na sua família. Não só hoje, mas também durante a semana, durante os dias que se passam, que não seja aqui conosco cantando, que você declare isso, declare a bênção sobre a sua casa, declare a bênção sobre a sua família, declare a bênção sobre os seus filhos, sobre a sua geração, sobre os filhos de teus filhos. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, Ele é conosco, Ele é por nós. E é isso que nós vamos declarar hoje. Nós vamos começar então com essa canção, declarando a bênção de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Amém? Vamos juntos então com a gente começar esse tempo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém.
Vamos declarar que a bênção de Deus se derrame até 1000 gerações. A tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos sejam abençoados. Que lindo, queridos, poder declarar isso na nossa casa, isso na nossa família. Vamos todos juntos, então. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, no teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença se derrame por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, no teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que assim seja, que assim seja. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos continuar com mais uma canção. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Vamos seguir então. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Vivemos em tua liberdade. Em tua liberdade vemos tua glória. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Somos teus, teu é o reino. Somos teus, Teu é o reino.
presença é tudo para mim. Mas que canções pra entoar, mas que palavras outrativas. Tua presença é tudo para mim. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Vivemos em tua liberdade. Liberdade, vemos a glória. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Somos teus, teu é o reino. Somos teus, Teu é o reino. Atraia-me ao teu amor, leva-me aonde estás. Tua presença é tudo para mim. tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Eu sei onde o Espírito de Deus está. onde o Espírito de Deus está, somos livres. Vivemos em tua liberdade. Em tua liberdade, vemos a glória. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Somos teus, teu é o reino. Somos teus, Teu é o reino. Teu é o reino. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Eu sei onde o Espírito de Deus está. onde o Espírito de Deus está, somos livres. Vivemos em tua liberdade. Em tua liberdade, vemos tua glória. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Vivemos em tua liberdade. Vemos tua glória. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Somos livres. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar a sublime e tremenda graça do Senhor que nos alcançou. Esse amor tão grande. Ele se entregou por nós, Ele se doou por nós para que nós pudéssemos estar aqui hoje, louvando e exaltando o nome dEle. Então eu te convido para fechar os seus olhos aí onde você está e adorar ao Senhor conosco. Amém? Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou,
Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, luz e o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Obrigado, Jesus, por ter se entregado por nós, por ter morrido em nosso lugar, por perdoar as nossas falhas, os nossos erros e nos amar todos os dias. Que tua misericórdia nos alcança todos os dias. Obrigada, Jesus, por tão grande amor, mesmo sem merecer. O Senhor nos ama. Obrigada, Deus, por essa graça. Vamos cantar sublime graça. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Vamos cantar sublime graça mais uma vez. Sublime graça, doce o som
que eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Aleluia. Glórias a Deus. Como é bom acordar e saber que a graça do Senhor está sobre nós, que ela nos alcança, mesmo a gente não merecendo. Esse amor tão grande que cobre uma multidão de pecados, de falhas, uma multidão de erros. Esse é o nosso Deus, o poderoso Deus. E é esse Deus que nós servimos, que nós adoramos, e é por Ele que nós estamos aqui hoje. E o meu desejo é que você aí na sua casa esteja sentindo a presença do Senhor, assim como eu sinto aqui. Que o Espírito Santo te toque onde você está, que você possa sentir esse amor grande, esse tremendo amor, essa sublime graça que é derramada sobre nós. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que cura toda dor. Esse é o nosso Deus. Amém? Aleluia. Graça e paz. Oi, gente, boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa, à sua casa. Nós temos tornado as nossas casas a sua casa. E é com muita, muita, muita alegria que nós recebemos você em cada casa que a gente vai, em cada momento que a gente tem. E é um privilégio. Eu espero que você esteja verdadeiramente adorando a Deus. Às vezes nós temos a tendência de assistirmos a live, né? E a ideia não é essa, né? Mas é que nós realmente deixemos o nosso coração contrito diante do Senhor, fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus, buscando fazer aquilo que Deus realmente deseja. E que faça toda a diferença na nossa vida, na sua vida. Esse é o nosso desejo quando abrimos a nossa casa, quando montamos tudo isso, quando nos reunimos, preparamos as coisas, carregamos as coisas para podermos preparar essa live. Contamos com empresas que se dedicam, né, investem para que a gente possa fazer o melhor. Então, é um privilégio podermos contar com tanta gente que tem feito isso durante a semana, trabalham semana após semana preparando esse momento aqui, não somente a equipe de adoração, não somente a palavra, mas muitas outras coisas, muita gente trabalhando em prol da comunicação do Evangelho. E esse é o desejo, gente, de que nós possamos realmente comunicar o Evangelho da melhor maneira possível. E é um privilégio nós estarmos aqui. Nós, como Espaço Cristão da cidade, temos esse objetivo. O Espaço Cristão da cidade, ele tem como visão simplificar relacionamentos através do amor, respeitando pessoas, anunciando Cristo.
Eu vou repetir aqui para que você possa lembrar, você que faz parte do Espaço Cristão, você possa lembrar disso que eu estou falando agora, né? Da visão que você tem, que a sua casa tem, que a sua vida tem, que a minha vida tem. Juntos nós somos uma casa, a casa de Deus, e nos reunimos como Espaço Cristão da cidade. Então eu vou repetir que a visão que temos é simplificar relacionamentos através do amor, respeitando pessoas, anunciando Cristo, né? Anunciar Cristo envolve tudo, né? Mas vamos falar do primeiro, simplificar relacionamentos, porque nós cremos que Cristo veio para simplificar os nossos relacionamentos, fazer com que os nossos relacionamentos fossem mais fluíssem melhor. E eu acredito nisso de todo o meu coração. Respeitar as pessoas, saber das diferenças de cada uma e saber da beleza que há nisso. Imagine se as nossas flores fossem todas de uma cor só, fossem todas vermelhas, ou fossem todas amarelas, ou fossem todas rosas, ou fossem todas azuis. Imagine se não existissem os tons de verde. Imagine como seriam as montanhas, se as tonalidades azuis não viessem também fazer parte desse universo. Imagine isso. Imagine como seria sem graça, né? Tudo de uma cor só, tudo cinza, né? Ou tudo branco, ou tudo laranja, seja lá a cor que você escolher, ou que eu escolher, ou que você e eu imaginarmos. Imagina isso, não teria, a beleza está realmente nas nuances das cores, e Deus sabe disso. Então respeitar as pessoas em suas nuances faz parte da vida da igreja, faz parte do chamado de Deus. Abro um parênteses aqui, aproveitando o parênteses que eu vou abrir o parênteses para pegar o meu copo de água, ok? Mas eu abro um parênteses aqui para dizer que essa beleza, essa diferença, essa diversidade que o Senhor nos fez, essas diversidades que eu falo, nenhuma delas fere o caráter de Deus. Isso é muito importante, que você entenda isso, né? Que essas diversidades que eu falo não ferem o caráter de Deus, ok? Quando nós nos tornamos talvez muito diversificados por nós mesmos, nós fugimos daquilo que Deus pré-estabeleceu, ou Deus em sua grande, imensa sabedoria criou o ser humano, criou a natureza e tudo mais, e desviamos-nos dessas verdades, nós ofendemos o caráter de Deus, e isso deixa de ser belo. Deixa de acontecer a beleza que Deus criou. Guarde bem isso no seu coração, porque nossa vida ela é pautada pelo que Deus ensina, pela palavra dele, e nós vamos nos moldando. Então aquilo que em mim, na minha diversidade, fere o caráter de Deus, ele vem transformando pela ação do seu doce Espírito e poderoso Espírito, e ele também vai fazendo a mesma coisa com você. Ele vai fazendo a mesma coisa dentro da sua vida, na sua vida, de uma maneira poderosa. Creia nisso, ok? Então, respeitando essas pessoas e anunciando Cristo. E anunciar Cristo tem a ver com pregar o Evangelho, tem a ver com anunciar a verdade de Deus, tem a ver com fazer discípulos, tem a ver com fazer com que Jesus Cristo seja conhecido, fazer com que o perdão, a graça de Deus alcance outras pessoas. Então, trazendo tudo isso que eu falei para uma frase, simplificar relacionamentos através do amor, respeitando pessoas, anunciando Cristo para você que está a nos ouvir. Amém? Glória a Deus. Semana passada, nós falamos sobre Cristo é a nossa paz, falando sobre algo que só em Cristo Jesus nós conseguimos retornar o nosso coração ao ponto de partida que
que Deus idealizou, ao lugar em que Deus realmente fez para que eu e você pudéssemos desfrutar da graça de Deus, para desfrutar da bênção de Deus. Então, é uma coisa muito importante isso também, e queria que você guardasse isso, né? Em Cristo Jesus, todas as pessoas foram unidas em Cristo, onde não há mais grego nem judeu, nem branco nem preto, nem homem e nem mulher, ok? Guardou isso no seu coração? Então todos somos um em Cristo Jesus. E a gente precisa caminhar dentro dessa linha, porque Cristo nos uniu para andarmos juntos. Ele é a nossa paz, Ele jogou no chão a parede de separação. Uma outra coisa importante que eu quero dizer para você também é que, guarde isso, você está com a gente aqui? Está com a gente? A dificuldade disso é que eu não tenho um monitor aqui, nós ainda não conseguimos fazer com que o monitor esteja para eu poder ler as coisas, enfim, para poder acompanhar, mas enfim, isso não é o caso, né? Então, assim, uma das coisas importantes que eu quero dizer, os nossos encontros são virtuais. Vem comigo aqui. Os nossos encontros são virtuais. Está me ouvindo? Você está me vendo? Ok. Deixa eu lhe dizer uma coisa, guarde isso. Virtual, o oposto de virtual não é real. O oposto de virtual não é real. O oposto de virtual é presencial. Você está me entendendo? O que eu quero dizer com isso é que os nossos encontros virtuais são totalmente, 100% reais. Os nossos relacionamentos não são presenciais, mas os nossos relacionamentos virtuais são 100% reais. Então não confunda virtual com irreal. Não confunda. Virtual significa não presencial, mas completamente real. Então a igreja ela continua sendo real, com relacionamentos reais. Ok? Os nossos relacionamentos virtuais, eles são reais. Nós podemos ajudar uns aos outros virtualmente. Nós podemos ministrar na vida uns dos outros virtualmente. Nós podemos animar uns aos outros virtualmente. Nós podemos orar uns pelos outros virtualmente. Tudo isso que é feito virtualmente, ele é feito de maneira real, verdadeira. Você guardou isso? Então, guarde isso no seu coração. E mesmo que nós estejamos nesse distanciamento social, nós não estamos isolados, porque nós podemos nos comunicar, nós podemos falar uns com os outros, nós podemos compartilhar da vida de Deus, nós podemos ajudar uns aos outros. Então nós não estamos isolados, nós estamos distanciados, ok? Isso é muito importante, guarde isso no seu coração. E eu queria ler a palavra de Deus hoje aqui, no livro de Atos, porque hoje eu quero falar, nós viemos no mês de maio, no mês de abril, falando sobre seguir a Jesus, e hoje eu quero falar um pouco sobre igreja, hoje eu quero falar sobre igreja, esse plano maravilhoso de Deus. Tem gente que quando fala igreja fica meio incomodado, mas igreja é algo fantástico, igreja é um plano, é uma invenção, uma criação. Igreja é uma criação tremenda de Deus. É o lugar onde tudo que Ele planejou pode acontecer. Igreja é o lugar onde toda a beleza do Senhor Jesus pode ser vista. Aí você vai dizer, não, nada. Isso não existe. Existe. Isso não acontece. Acontece. Mas isso não acontece 100%. Não acontece 100%. Por que não acontece 100%? Porque eu ainda não estou 100% pronto para isso. Eu ainda não estou 100% tratado pelo Senhor para isso, e nem você. Mas o lugar onde nós somos tratados, o lugar onde nós crescemos, o lugar onde nós aprendemos, se chama igreja. Igreja, eu acredito na igreja.
Eu acredito, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo e eu creio na igreja, eu acredito na igreja. Eu acredito com todas as minhas forças. Já disse isso algumas lives antes, mas eu quero dizer isso aqui. A igreja é a resposta de Deus para a humanidade. A igreja, ela não é melhor do que a humanidade, ela é a resposta de Deus, é o chamado de Deus para toda a humanidade. Por quê? Porque Deus a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, a palavra diz, a vontade de Deus é que, o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Então o pleno conhecimento de Deus, de Jesus, da verdade, né, é um desejo de Deus. E a salvação, o crer em Jesus, é a porta de entrada para a igreja. E a igreja, ela é esse ser, essa criação que preparou tudo. Ou melhor, que Deus preparou para que tudo fosse compartilhado. Tudo fosse compartilhado. Eu quero ler o livro de Atos. Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que fala assim, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é o que diz o Atos capítulo 2, verso 42 até o 47. Até o 47. Então, igreja é esse lugar de relacionamento. E uma das coisas que eu gosto de olhar a Bíblia é que ela não esconde as coisas. A Bíblia não pinta uma igreja perfeita. Sabia disso? A Bíblia não mostra, não revela, não retrata uma igreja perfeita. Muito pelo contrário, ela retrata a igreja cheia de imperfeições, sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo. Na igreja haviam dificuldades de relacionamentos. Na igreja haviam pessoas que roubavam. Logo no início da igreja, Judas, discípulo de Jesus, caminhava com Jesus, ouviu de Jesus, aprendeu com Jesus e roubava. Na igreja haviam pessoas que negavam. Pedro também, caminhando com Jesus, ao lado de Jesus, ouvia o que Jesus ensinava, viu os milagres de Jesus, e quando foi na hora H, na hora que a coisa apertou, ele negou o Senhor Jesus. Na igreja haviam irmãs que não se davam, e Paulo fala lá para Evódia e para Sintique, por favor, sejam unidas, pensem o mesmo no Senhor, voltem os teus olhos para o Senhor.
Então a igreja ela tem essa nuance, essa beleza no meio do caos. A igreja ela tem essa humanidade, e isso eu gosto disso. Que a igreja é formada por homens e mulheres, ou seja, ela é formada pela humanidade. E a humanidade ela é cheia de defeitos, porque ela ainda está sendo transformada. Esse corpo, diz a palavra de Deus, que esse corpo vai ser transformado pelo Senhor. Então esse corpo que envelhece, esse corpo que sente dor, esse corpo que fica enfermo, que fica doente, vai ser transformado pelo Senhor. Ele vai ser transformado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas enquanto eu estou nesse corpo, eu sofro as enfermidades dele. Eu sofro que a minha alma ainda não fica tão tranquila quando precisava ficar. E fica preocupada quando não precisava ficar preocupada. Mas o Senhor vem e me orienta e orienta você para que a gente confie nele e dependa dele e caminhe ao lado dele. Então a igreja, ela é isso. Ela é isso, ela não é a perfeição em pessoa, mas ela revela aquele que é perfeito. E ela tem essa autoridade, ela tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade, você e eu, somos igreja. Somos igreja. O chamado de Deus para todas as pessoas serem igreja. Você que está nos ouvindo nesse momento, eu quero dizer para você, você foi chamado para ser igreja. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, tome hoje, porque hoje é o dia de você se tornar igreja, de se tornar corpo de Cristo e experimentar as vivências da igreja. Porque as dificuldades da igreja, ela ia acontecendo e ia avançando, mas ao mesmo tempo, mais do que as dificuldades da igreja iam avançando, mais o poder de Deus se manifestava, mais a graça de Deus se manifestava na vida da igreja, de uma maneira tremenda. Mas a igreja ela é chamada também a um relacionamento com Cristo. Se não for Cristo, escute bem o que eu vou lhe falar agora. Se você e eu não buscarmos a Cristo, se você e eu não buscarmos um relacionamento com Cristo por meio do Espírito Santo, você e eu apenas participaremos de um clube. E clubes o mundo está cheio. O mundo está cheio de clubes que você não precisa se importar com o Espírito Santo, nem com Jesus. Mas a igreja, ela vive debaixo de um relacionamento com Cristo através do Espírito Santo. E para isso é necessário que você e eu tenhamos comunhão com Ele. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Como tem sido a sua comunhão com Cristo? Como tem sido a sua comunhão com o Senhor Jesus? Como tem sido o seu relacionamento com a palavra? Como tem sido o seu relacionamento com o ensino da palavra? Quantas vezes você tem parado para pensar durante o dia? Ou qual é o seu tempo que você literalmente para você ouvir Deus? Aí você vai me dizer assim, não, eu ouço Deus enquanto eu vou fazendo as coisas, eu também. Então tudo certo. Não está tudo certo. Você acha que Jesus não ouvia Deus assim? Você acha que Jesus não ouvia Deus falando, ouvindo, andando, caminhando, enquanto ele comia, enquanto ele pregava? Você acha que Jesus não ouvia? No entanto, Jesus separava um tempo para buscar ao Pai. Ele tinha um tempo. Ontem eu fui levado a um pensamento sobre isso. Me reportou uma história muito antiga, que me fez repensar sobre muitas coisas. E eu compartilhei isso com alguns irmãos ontem, do meu grupo de ligação. Mas me fez lembrar de uma situação que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós falamos assim, Senhor, vem, entra na minha casa, entra no meu coração, toma conta da minha vida. E nós falamos assim, e aí Jesus começa a entrar na nossa casa, e então a gente tem um encontro com Ele, a gente começa a conversar com Ele,
e a gente começa a ter tempo com Ele. Mas os afazeres da vida começam a tomar conta e nós começamos a achar que existem coisas mais importantes do que orar, por exemplo. Eu tenho muita coisa para fazer hoje, não vai dar tempo de orar. Eu tenho muita coisa para fazer hoje, não vai dar tempo de ler a Bíblia. Eu tenho muita coisa, não vai dar tempo para estar no grupo de ligação. Eu tenho muita coisa para fazer hoje, não vai dar tempo para poder ver, para participar da live, ou para estar no encontro. Eu vou ter muito tempo. E nessa história, Jesus estava ali esperando, o tempo todo, num lugar marcado. Muitas vezes é assim que fazemos com Jesus. Ele está esperando por nós, mas nós estamos muito ocupados. E por incrível que pareça, em meio à pandemia, em meio ao distanciamento social, em meio a tudo parado, existem pessoas que ainda continuam ocupadas. Não tem tempo para Deus. Aí você pode me dizer assim, mas agora eu comecei a trabalhar. Mas e antes? Você tinha esse tempo com o Senhor? Você realmente parava para ouvir Deus e deixar Ele tratar a sua vida? Você realmente deixava Ele falar para você que essa maneira de pensar estava errada, que essa atitude estava errada? Quando você lia a Bíblia, puxa vida, eu preciso, Senhor, me ajuda a corrigir isso na minha vida. Você teve esse tempo antes do trabalho começar a retornar? Seja sincero. Seja sincero com você. Você não precisa ser sincero comigo, porque a maior sinceridade que você precisa ter é com você mesmo e com Deus. Se você tiver uma sinceridade com Deus e com você, eu tenho certeza que você vai ser sincero comigo. E eu com você. Você teria tempo? Ou você está andando com o tanque vazio? Você acha que você está bem, mas você está com o tanque vazio, porque você não tem tempo com o Senhor. Jesus sabia disso, da importância de estar ali com o Senhor. A igreja, e escute bem, então a igreja, ela é formada por pessoas que entendem que precisam ter um relacionamento com o Pai diário. Diário. Todo dia. Todo dia. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Você come todo dia? Pois é, come, né? Você come todo dia. Acredito que você coma todo dia. E o seu alimento espiritual? Como tem sido o seu alimento espiritual? Você tem buscado o alimento espiritual? Hoje eu estava pensando sobre isso. Hoje eu estava pensando sobre exercício físico. Tem muita gente que diz assim, não, eu preciso me cuidar. Então eu não tomo açúcar, eu não bebo refrigerante, eu caminho, eu faço academia, a minha comida é light, cuida totalmente da vida. Mas a pergunta é, tem orado e tem lido a Bíblia, tem estado com o Senhor? E você vai me dizer, isso é muito religioso. Sim, é muito religioso sim. Eu quero dizer para você que a modernidade que algumas pessoas pensam que a igreja deve ser, está muito fora do que a Bíblia diz. Se a modernidade me diz que eu não tenho que ter um tempo de qualidade com o Senhor para que Ele fale comigo, então eu não quero essa modernidade. Eu não quero essa modernidade, eu quero estar diante do Senhor, eu quero ler a palavra, eu quero meditar na palavra, eu quero ver o que Ele tem a me dizer, porque só assim eu saberei como proceder nos meus relacionamentos, na maneira de simplificar os meus relacionamentos. Só assim. Então nós cuidamos disso, cuidamos daquilo, temos tudo isso. Você não vou tomar refrigerante mais. Mas continua não dando tempo para Deus. Entrou na academia, não falta um dia na academia. Mas continua não lendo a Bíblia. Sendo bem claro. Continua caminhando. Faz check-up de 6 em 6 meses. Vai no dentista uma vez por ano, pelo menos, para fazer um check-up para manter a saúde bucal em dia, mas não guarda a língua do mal. E não guarda a língua do mal porque não para ler na palavra que a língua precisa ser controlada. Porque não para pensar nisso. Faz os seus exercícios físicos constantemente, mas não faz o exercício espiritual
Porque não para ler na palavra que o exercício físico, diz a palavra, que para pouco se aproveita, e no sentido de eternidade, mas uma vida piedosa, uma vida diante do Senhor, essa sim faz muita diferença. Então a igreja, ela precisa ser uma igreja que se volta para Deus, porque voltando-se para Deus, da maneira como a gente se volta para o outro, é diferente. Porque eu passo a olhar o outro pelos olhos do Senhor e não pelos meus olhos. Eu passo a ver o outro pelos olhos do Senhor. Pelos olhos do Senhor. Então nós vamos nos cuidando de várias maneiras. Eu não paro de trabalhar, porque eu tenho que trazer sustento para minha casa. Mas eu não tenho tempo para fazer um jejum, para poder ir num culto, para poder ir num grupo de ligação, ou num grupo pequeno, se você faz parte de um grupo pequeno na sua igreja, se você não é do espaço cristão, um grupo pequeno, ou num culto de oração, como algumas igrejas têm. Eu não tenho tempo para isso, mas não deixa de ir trabalhar. Eu quero dizer para você que sua vida está desequilibrada. Há muito tempo atrás eu pensava que a nossa vida era assim. Era analisada assim: Deus, família, trabalho, igreja, lazer. Eu pensava que era assim: Deus, família, trabalho, igreja e lazer. Mas também há muito tempo atrás, para você ver como há muito tempo atrás eu pensava assim. Então, mas há muito tempo atrás, Deus me mostrou uma coisa, que essa maneira de eu olhar a vida está errada, porque está sem equilíbrio nenhum. Nenhum. Então Ele me ensinou a ver assim, ó: Deus, família, trabalho, igreja, lazer. E essas áreas se movem debaixo da direção de Deus, equilibradamente, todas elas. Sabe por quê? Porque família é importante? É. Trabalho é importante? É. Igreja é importante? É. Sua vida religiosa, sua vida de devoção, sua vida com os irmãos é importante. Lazer é importante? É. Então não pode faltar nenhuma dessas coisas. Todas essas coisas precisam se mover debaixo da graciosa e poderosa e sabedoria de Deus. Deus acima de todas essas áreas. Deus acima de todas essas, controlando todas essas áreas. Todas essas áreas. Sabe? O que acontece? Quando você se casa, vamos falar, antes de você se casar, você tem uma maneira de agir na sua vida, com a sua família, certo? Quando você se casa, você passa a ter um outro nível, e aí você passa a dedicar um pouco mais de tempo. Você sabia que quando você tem filhos, você passa também a ter uma outra maneira? Esse é o mover de Deus, da sabedoria de Deus. Você está me entendendo? Mas isso não remove as outras coisas que precisam acontecer. É simples. É simples. Coma só proteínas. E você vai ver que o seu corpo vai ficar disfuncional. Coma só carboidrato, nem se fala, né? Se comer só carboidrato, aí o negócio fica muito mais do que disfuncional, né? Pensa comigo. Você precisa ter um equilíbrio de todas as coisas. Todas as coisas. No mundo espiritual, na vida da igreja, também é a mesma coisa. É preciso buscar a Deus, é preciso ter comunhão com os irmãos, é preciso deixar Deus tratar a nossa vida. Quando a igreja foi formada, nesse texto que eu li, a igreja foi formada depois de um tempo com o Senhor Jesus, e eles experimentaram algo fantástico. Eles passaram por situações difíceis no momento da morte de Jesus. Eles se afastaram, eles correram, fugiram, eles tiveram medo, eles se trancaram de medo. Jesus se apresentou diante deles. Tomé não estava junto, e aí Tomé, quando apareceu, disse assim: olha, eu não acredito, só se o Senhor aparecer para mim e tudo mais. E Jesus entra naquele lugar onde eles estavam reunidos com medo e apresenta-se diante de Tomé. Sabe, eles tiveram momentos maravilhosos com o Senhor, de comunhão com o Senhor, momentos esses que eu e você também temos que ter, também podemos ter.
porque o Senhor está presente, Ele é vivo, Ele vive, Ele está presente. Ele mesmo disse que estaria conosco e também disse que estaria onde 2 ou 3 se reunissem em nome dEle. Isso é uma promessa, então Ele cumpre as suas promessas. Você consegue entender? Ele cumpre, Ele está aqui. Então a igreja experimentou tudo isso. Então quando ela começa, diz assim, olha só, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles estudavam os ensinos, ouviam os ensinos dos apóstolos, compartilhavam entre eles. Eles compartilhavam entre eles os ensinos dos apóstolos. Eles também tinham comunhão uns com os outros. Eles tinham a comunhão, eles estavam juntos, eles não se afastavam, eles estavam sempre nutrindo o melhor a respeito uns dos outros. Eles partiam o pão. E partir o pão aqui não é só uma celebração da ceia, é partir o pão mesmo. Eles comiam juntos, eles compartilhavam a comida que tinham, sentavam na mesma mesa e comiam, e oravam. Hoje parece que se você fizer chamar uma pessoa para orar, parece que isso é de outro mundo. E oravam. Continuando, ele diz assim, isso acontecia em muitas coisas, muitos sinais e maravilhas aconteciam pela mão dos apóstolos. E olha só o que acontece, os que criam, e aí vinham os novos. Escute isso, os novos chegavam, os que criam, os que criam mantinham-se unidos. As pessoas iam crendo no Senhor Jesus, e elas se mantinham unidas, e tinham tudo em comum, ajudavam uns aos outros, se importavam uns com os outros. Vendiam suas propriedades, chegando ao ponto de vender propriedades para poder colocar aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem ajudar as outras pessoas que não tinham. Todos os dias, essa expressão me chama a atenção, todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando. A igreja é isso. De maneira real, virtual, mas real. A igreja é isso, de olhar para o outro com os olhos do Senhor. A igreja é isso, de voltar-se para a palavra, de ter comunhão com o Senhor, de ler a Bíblia todos os dias, de meditar na Bíblia todos os dias, de ouvir o Espírito Santo todos os dias, para podermos ser transformados. Se você pegar a sua Bíblia e folheá-la e chegar até Efésios, no capítulo 4 de Efésios, o capítulo 4 de Efésios fala sobre esse crescimento, como é que a igreja, como é que funciona, como é que acontece o crescimento da igreja. E ela diz assim, Efésios capítulo 4, diz assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. Olha só, até que todos alcancemos, para que o corpo de Cristo seja edificado. Por isso que ele deu lideranças, para que você fosse edificado. Mas só pode acontecer, você só pode ser edificado se você ouvir o que se fala para você, o que se ensina, se você tiver um coração de discípulo. Continuando, diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que você possa realizar a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Escute. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha mais uma vez, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Você conhece o Filho de Deus? Você conhece Jesus? Faça essa pergunta a você mesmo. Você conhece Jesus? Se você não conhece, você precisa conhecer. Você precisa se abrir para os ensinos da palavra. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer a pessoa maravilhosa que é Jesus.
a graça imensa, como nós cantamos aqui, a sublime graça que Ele nos deu. Você precisa conhecer esse Jesus. Precisa conhecer totalmente esse Jesus. Mais e mais esse Jesus. Ele diz assim, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Do tamanho de Cristo. O propósito disso é para que você e eu não sejamos mais como meninos. Escute bem. Como meninos. Inconstantes. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para cá, por todo o vento de doutrina. Mas antes, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida que cada parte realiza a sua função. Eu quero lhe perguntar uma coisa, você tem realizado a sua parte? Você tem realizado a sua função no corpo de Cristo? Você tem? Tem assumido? E eu quero dizer para você, se você pensa que eu acho que a minha função é tocar, é cantar ou é pregar, a minha função é ser corpo de Cristo com você, me relacionando com você e abençoando a sua vida. Pregar, cantar, tocar é só um detalhe. Essas funções, atividades que nós criamos, faz parte da maneira como comunicamos o Evangelho. Você tem comunicado o Evangelho? Você tem falado de Jesus para outras pessoas? Como parte do corpo de Cristo, essa é uma das suas funções. Você tem amado, escute bem, você tem amado o seu irmão? Essa é uma das suas funções. Você tem cuidado dos seus irmãos? Essa é uma de suas funções. Você tem ajudado o órfão ao aflito? Essa é uma de suas funções. Você tem olhado a necessidade? Essa é uma de suas funções. Você tem orado pelas pessoas? Essa é uma de suas funções. Vamos cumprir as nossas funções? Cada parte cumprindo a sua função. Isso vai fazer toda a diferença. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero terminar aqui. Quero dizer para você uma coisa. Hoje, você ouviu, Eliane começou o culto falando sobre as boas notícias e ela lembrou que hoje é dia do pastor. Eu sou grato a Deus pelo privilégio e pela honra de ser pastor. Eu não sou pastor porque eu quis ser pastor, porque eu escolhi ser pastor. De verdade, quando eu fui chamado, eu não pensava nisso. Não pensava. Mas Deus resolveu me chamar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, pastor só é pastor se tem ovelha, dizem, né? Então, se você é ovelha do rebanho que Deus me colocou, eu peço a você, por amor a você, por amor a você, me ouça. Por amor a você, não é por amor a mim, é por amor a você. Por amor a Cristo. Você ama Jesus? Então, agora eu vou inverter. Não por amor a você, mas por amor a Cristo, busque Ele. Por amor a Cristo, leia a palavra. Por amor a Cristo, ame seus irmãos. Por amor a Cristo, pregue o Evangelho. Por amor a Cristo, ore. Por amor a Cristo, separe um tempo para você adorar só você e Ele. Por amor a Ele. Mesmo que não seja por amor a você, mas se você diz que ama Jesus, por amor a Ele. Coloque isso como prioridade da sua vida. Coloque isso como prioridade na sua vida. Cada um com sua função. A igreja não é formada só de pastores. Ainda bem. Meu convite para você é que você aceite a Jesus, e se você aceitou a Jesus, que você se una conosco. Se una conosco. Se una de verdade. Entre integralmente. Sabe por quê? Porque não tem esse negócio de seguir a Cristo só pela metade. Decida seguir a Cristo de verdade.
Entregue a sua vida. Vai ser perseguido? Vai ser ultrajado? Vai. As pessoas vão falar de você? Vão. Vai ser motivo de chacota? Vão. É verdade isso. Talvez muitos dos seus amigos deixem de ser seus amigos só porque você decidiu seguir a Jesus. Não porque você queria se afastar deles, mas porque eles não quiseram deixar que a luz que vai brilhar em você, ou que brilha em você, inunde os seus corações. Mas não abandone Cristo. Não abandone a comunhão do corpo. Não deixe que Cristo fique sozinho te esperando. Ele está em cada lugar desses. Na sua casa, no seu grupo de ligação, na live. Mas você precisa tomar a decisão de ir até Ele. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos e ouça a minha voz. Apenas feche os seus olhos. Pai, eu quero orar por Ti. Eu quero orar a Ti nesse momento. E pedir pelas pessoas que estão a nos ouvir. Deus, eu te peço de todo o meu coração que o Senhor desperte como igreja, para que vivam igreja de verdade, para que cumpram o seu propósito, para que façam a sua vontade. Deus, essa é a hora. Parece que o tempo está apertando. Parece que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Essa é a hora da sua igreja se levantar e se posicionar e se fortalecer e cuidar uns dos outros, para que verdadeiramente sejamos fortes nos momentos mais difíceis da nossa vida, ou nos momentos mais difíceis que ainda estão por vir segundo a sua palavra. Por isso eu te peço, Deus, una esse povo como um só povo, num só coração, para levar a salvação a todas as pessoas. Ajuda-nos a sermos igreja. Amém, Pai. Amém. Sim, vamos orar. Mais uma vez, vamos orar pelos enfermos que estão com Covid. Nós acabamos de receber aqui mais algumas informações pela identificação, todos do Rio de Janeiro. E nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e nós pedimos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a Tua mão. Mais uma vez nós oramos pela Ivete. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja cuidando dela, que o Senhor esteja, Senhor Deus, agindo poderosamente sobre a vida dela, Deus. Deus, também sobre a vida do Noca, Senhor Deus, e da Edna. Deus, nós oramos por eles agora e pedimos agora a Tua mão de poder sobre a vida deles, que a Tua mão de cura, o milagre do Senhor venha acontecer na vida deles agora, a cura completa. Nós repreendemos essa enfermidade, repreendemos toda disfunção nas células, repreendemos toda disfunção no aparelho respiratório e declaramos cura sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pedimos a Ti, Deus querido, que o Senhor opere, Senhor Deus, de maneira poderosa na vida de cada um deles. Senhor Deus, traga cura. Nós queremos receber as notícias de cura. Nós queremos ver a glória do Senhor sendo manifesta na vida dessas pessoas, Deus. Nós oramos e confiamos em Ti, em nome do Senhor Jesus, e Te damos graças, Senhor, porque sempre o Senhor nos ouve. O Senhor nunca deixa de nos ouvir. O Senhor cumpre sempre a Tua vontade, mas o Senhor sempre nos ouve, e isso nos conforta, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Amém, queridos. Então, pessoal, eu queria
agora antes dessa última canção, e eu queria agradecer a Deus e agradecer ao pastor Castilho e a pastora Eliane, pela dedicação que eles têm por nós, pelo cuidado, e dizer que nós amamos vocês e que o Senhor os abençoe e que possamos caminhar ainda muito tempo juntos. É muito bom caminhar com vocês. E eu também queria falar com vocês aí de casa. Sabemos que estamos passando por tempos difíceis e nesse momento eu creio, porque aqui em casa é assim, eu creio que todos, né, dão uma segurada nas finanças. A gente cuida, né? A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, só o Senhor sabe. Então, a gente tem esse cuidado de não ficar gastando, a gente, nesse período, tem retido para algumas coisas, mas e também é um tempo de a gente mostrar generosidade, né? E é o tempo de a gente abençoar as pessoas que a gente sabe que estão precisando, quando nós podemos, um vizinho, um amigo, um parente, e também abençoar o nosso ministério. Nós temos planos e projetos e temos lindos sonhos para esse ministério e creio que o Senhor também. Mas nós precisamos também disso, né? Das finanças, do lado financeiro. Então, se você que está em casa quer ofertar, quer abençoar o nosso ministério, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, que nós vamos lhe passar as informações para que você possa fazer a sua oferta, né? Para que você possa mostrar a sua generosidade. E então fica aí esse nosso recadinho, né? Que Deus use você nesse tempo, não só abençoando o nosso ministério, que é importante para que nós possamos prosseguir com esse ministério, para que nós possamos avançar e crescer, né? Mas também as pessoas que você sabe que estão precisando, você nos avise também se tem alguém que precisa de alguma ajuda, por oração, com alguma cesta básica, que está com alguma dificuldade e você quer ajudar, avise a gente também, mande uma mensagem nas nossas redes sociais que nós vamos estar orando ou fazendo o possível para poder ajudar você. Amém? Então, vamos encerrar com essa canção, que nós estamos falando da graça e do amor de Deus, né, nessa noite, nas canções, e essa canção também fala sobre isso, sobre a boa graça de Deus. Vamos mais uma vez cantar e declarar isso. Peço para que você procure aí na sua casa, ou se você está pelo celular, não saia daí, acompanhe. Mas se você está assistindo na televisão, procure a letra. Essa música é Boa Graça, ela é uma tradução, e para que você possa cantar junto com a gente. Amém? Então vamos juntos, mais uma canção. Só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unirão. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei.
cabeça, olho para o alto, com os olhos desse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som de seus filhos. A boa graça e o bom Deus, seu nome é Jesus. Seu trono, a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som de seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Vozes e as palmas. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, teu reino aqui. Semana que vem, nós estaremos, se Deus quiser, aqui com vocês, juntos. E que essa semana seja uma semana plena de Deus e a graça do Senhor, a vida do Senhor, se manifeste na sua vida, na sua família, no seu realizar, no seu trabalho, em cada momento. Que você seja a igreja que precisa ser.
você assuma, que você ajuste-se e que você comece a buscar a Deus como você nunca buscou. Como você nunca buscou. Experimentar comunhão com Ele, ouvir a voz dEle. Ok? Então que Deus abençoe muito a sua família e a sua vida essa semana inteira. Queremos ouvir boas coisas daquilo que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Ok? Quando terminarmos aqui, se inscreva no canal, curte o vídeo, dá o seu joinha lá, né? Dá o seu joinha e também coloca no sininho, aperta no sininho para ativar as notificações para você receber seus avisos, né? Do que vai rolar, do que vai acontecer. Então se inscreva no canal do Espaço Cristão da Cidade, clica no sininho e curte o vídeo, desse vídeo agora e os outros que já se passaram também, dando o seu joinha, ok? Um beijo grande, Deus abençoe a sua vida. Hein? Segundos.